É uma manhã de festa, é uma manhã de aniversário, e o aniversariante está aqui, que é Jesus, e Ele trouxe você. Diga para quem está ao seu lado: Jesus está aqui e Ele trouxe você. Enquanto nós vamos entregando nossas sementes, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Vá abrindo sua Bíblia, sem pressa. Vamos conferindo juntos nesta manhã o texto que o Senhor está nos enviando. É bom ver o rosto de você, saber que o Senhor tem um plano na sua vida. Muito obrigado, viu, por você estar aqui nesta manhã, aceitar o nosso convite de celebrar presencialmente. Aqueles que não puderam por alguma razão, certamente vão receber a mesma bênção, vão receber o mesmo desafio que o Espírito vai trazer a mim e a você. Atos capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo 37. Atos 2, 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva, o presente, o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrupta ou corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Põe as mãos sobre a sua Bíblia, seja ela eletrônica ou não, e diga assim comigo em voz alta: Espírito Santo, assim como falou ao coração do meu pastor, fale ao meu coração também nesta manhã. Revele esta verdade, para que Jesus seja glorificado. Amém. Deixa eu compartilhar com você algo que
Nesta semana eu fui muito abençoado. E a título de introdução, eu fui percebendo na leitura que fizemos, que aqui está o modelo de uma igreja que nenhum de nós resistiria. Este é o tema, se assim eu posso usar, uma igreja irresistível. Quantos de vocês participariam de uma igreja irresistível? Dá um aceno para mim. Os que queriam e os que querem e os que creem que podem participar de uma igreja assim. Uma igreja irresistível. Não tenho o que falar dessa igreja. Pois bem, a palavra irresistível, no dicionário, traduz assim: algo que fascina. Irresistível é algo que fascina. É algo que atrai. É algo que persuade você e a mim. É algo que não pode ser rejeitado. Tudo isto são sinônimos da palavra irresistível. E existe para nós um parâmetro, um modelo dessa igreja. Tanto existe que o Espírito Santo deixou a encargo de Lucas escrever o livro do Atos dos Apóstolos, e nós lemos nesta manhã. Pois esse modelo, esta igreja que lemos aqui, ela se torna uma igreja convidativa às pessoas a seguirem-na e a não deixarem por coisa alguma esta igreja. Igrejas como esta que lemos, o céu, não este que a gente vê a olho nu, mas os céus dos céus, se abrem para este lugar, para que você e eu possamos estar envolvidos nela, inseridos nela. E esta igreja, ela não pode, com os céus abertos, deixar de cumprir ou de abençoar os propósitos pelo qual ela nasceu e ela existe. Foi assim que surgiu a igreja de Jesus. E nesta manhã eu quero com você olhar para ela, porque a priori dá-se a entender de que é um modelo de igreja perfeita. Não se trata de perfeição. Ela está aqui inserida porque ela em todo tempo tem algo que é um farol. Ela está aqui para agradar a Deus. Esta igreja que a gente vai discorrer aqui, Diego, ela não foi gerada, ela não foi planejada, ela não foi idealizada com um propósito de agradar ou levantar honra a pessoas, a homens. Pelo contrário, ela está aqui na terra para glorificar o Criador, aquele que a gerou, aquele que disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Mas esta igreja que você leu comigo nesta manhã, não estava focada na palavra perfeição. E você vai entender por que é importante a gente olhar com carinho para a escritura que lemos e entender nesta manhã qual será o presente que eu pedi, e eu creio que você, depois de ouvir essa mensagem, vai pedir também para a sua igreja, para este lugar que nos reunimos aqui. É uma igreja que o povo que está contido nela se alinha cuidadosamente com os princípios do reino, ou seja, eles estão preocupados em saber se o que eles estão vivendo, ensinando e praticando está em concordância com o reino. Que pode haver misturas, pode haver coisas boas, mas que não estão alinhadas com o reino. E o Senhor Jesus não tem
como validar aquilo que você ou eu falamos, que esteja diferente daquilo que ele deixou como o manual. Ele certa vez disse assim, que a igreja dele, a palavra dele, vai estar para sempre nos céus. Esta palavra não volta vazia. Então, toda vez que você e eu estamos alinhados na igreja dele, com as palavras dele, vai dar certo, vai funcionar. Então, como é que a gente pode, nessa manhã, não só sonhar, mas desejar? Diga, desejar. Diga para a pessoa do seu lado, deseje uma igreja assim. Sonhe uma igreja assim. Trabalhe para uma igreja assim. Se envolva para uma igreja assim. Que igreja é essa? Número 1, uma igreja em que você e eu crescemos espiritualmente. A igreja que você leu comigo aqui, havia crescimento espiritual. Não era só crescimento quantitativo. Não é que as pessoas cresciam em número somente. E nós lemos que crescia. Mas ela crescia espiritualmente. Olha o texto que nós lemos aqui, eu só vou repetir. Verso de número 42, a parte A. Eles se dedicavam ao ensino. Ou seja, eles eram ensinados e eles aprendiam. Eles eram ensinados e eles cresciam. Essa igreja que você leu comigo, ela cumpria o seu propósito. Por quê? Porque o ensino dessa igreja estava fundamentada nos princípios, nos pilares da palavra. Pedro, João e os demais, eles ensinavam tudo aquilo que eles haviam recebido. Então, a primeira característica dessa igreja irresistível é que havia crescimento espiritual. As pessoas que estavam ali naquela igreja confiavam que o que era ensinado era de Deus, vinha de Deus e era verdade. Número 2, essa igreja é irresistível, as pessoas que nela estão testemunham um forte senso de missão. Era o que acontecia nessa igreja que lemos. O verso 45 diz, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. O fato deles venderem propriedades e distribuírem, significava que eles estavam mais preocupados com a missão do que com as coisas. Nessa igreja, eles estavam envolvidos em ver as pessoas restauradas, casamentos restaurados, lares restaurados, filhos restaurados. Essa igreja estava preocupada em ver todos bem cuidados. Não é um grupo, mas todos. É uma igreja irresistível. Sonhar com uma igreja assim, como eu disse há pouco, é o anseio de todo crente. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja onde as pessoas são supridas, uma igreja onde as pessoas são restauradas. As pessoas que chegam a um lugar e vão embora completamente diferente de como chegam. Uma igreja em que as pessoas vêm com todo tipo de preocupações, de problemas, mas elas voltam com a solução dos seus problemas. Elas voltam animadas não porque o pastor orou, não, mas porque Deus agiu, porque o Espírito de Santo falou, porque elas saem daqui convictas de que neste lugar, na igreja irresistível, o Espírito Santo atua. Número 3, é uma igreja irresistível, porque as pessoas que estavam lá, e nós lemos, e você também, e eu deveríamos ser iguais, elas vão naquela igreja toda semana, salvo as exceções. Por exemplo, eu não estava aqui domingo passado,
Aí você vai dizer, pastor, está vendo? O senhor falou uma coisa, é incoerente. Não, peraí, calma aí. Eu não estava aqui por uma razão, mas eu não deixei de estar na igreja. Quando você não vem também, você não deixa de ser igreja, deixa? Deixa de ser igreja? O Gil outro dia foi lá para um resort. Foi na família, foi aqui em Atibaia, né, Gil? Foi em Atibaia. Ele falou para mim, pastor, não vou estar aqui domingo e tal. Eu falei, tá bom, dá um tibum por mim. Só te libero se você der um tibum. É assim que funciona. A igreja que nós lemos aqui no verso 46 diz que todos os dias, quantos dias, irmãos? Diga para quem está ao seu lado, você vem todo dia nesse lugar? Bom, vamos para frente. Vamos para frente. Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, ou seja, num lugar amplo como esse. Daria para você colocar todos nós hoje na sua casa? Na sala de visita da sua casa. Olha, hoje o culto vai ser na casa da Ana e do Jorge. Então todo mundo vai para lá? Não dá. Mas nesse lugar que o Senhor preparou, lugar que o Senhor tem colocado aqui, seu Espírito aqui, a gente pode se reunir. Então nessa igreja irresistível, eles se reuniam toda semana. Número 4. Nesta igreja, as pessoas, como você e eu deveríamos ser assim, eles contavam a outras pessoas da igreja que eles iam. Olha o verso de número 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles falavam durante a semana para as pessoas a igreja que eles iam. E as pessoas ficavam assim admiradas, curiosas e desejosas de conhecer aquele lugar. Eles não queriam que só eles, ou aquele grupo de pessoas que Pedro pregou e 3.000 se converteu, ficasse entre eles. Não, eles saíam falando dessa igreja às pessoas. Eles diziam, olha, o lugar é bom, hein? Ó, lá tem Deus, hein? Lá o negócio é punk, lá a coisa pega. E as pessoas queriam ir nesse lugar, como elas. Número 5. A igreja irresistível, você relaxa. Diga para quem está ao seu lado, relaxa aí, irmão. Fica tenso não. Relaxa aí. As pessoas relaxavam. Sabe por que elas relaxavam? Porque elas tinham para elas que aquela igreja, presta atenção que isso é importante para você e eu ouvirmos e sairmos daqui com esse conceito. Aquela igreja, as pessoas iam, as pessoas falavam, porque aquela igreja era um modelo, não de perfeição, mas um modelo de crescimento. Tem diferença, pastor, entre crescimento e perfeição? Totalmente. Você pode ter tudo arrumadinho e nada ser perfeito. E você pode ter tudo desarrumado e aquilo está crescendo. Não estou falando que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Não é nesse sentido. O reino de Deus é um reino de ordem e decência. Mas perfeição não é a prioridade. A prioridade é você e eu crescermos. Eu constantemente ouço, uma ovelhinha muito querida, esposa de um pastor, dizendo assim, ai Valmir, e hoje a gente vai comemorar aqui 11 anos que nós fomos enviados para cá. Ela sempre diz assim para mim, para me lembrar, sabe, se eu tivesse aonde nós estávamos esses 11 anos, eu não teria crescido tanto. Certo, Silmara? Você fala isso mesmo? Você cresceu aqui? É mesmo? E vai crescer mais. Nós vamos crescer mais. Diga para quem está ao seu lado, você vai crescer mais. Por último, fique em pé.
Nessa igreja que nós lemos aqui, que é uma igreja que ninguém resiste, você, eu, todos nós, somos desafiados por ela a ser transformados. A igreja de Jesus, ela transforma as pessoas. As pessoas chegam como estão, mas não permanecem como estão. A igreja de Jesus, essa igreja que a gente leu aqui nessa manhã, ela transforma as pessoas. Tanto transforma que depois de Pedro ter falado, e olha, a pregação de Pedro deve ter sido uma das pregações mais difíceis de se ouvir. Ele chamou aquele povo de raça de víboras. Olha que mensagem bonita. Vocês são todos víboras, serpentes. Olha que bom, né? Bom tema para pregar. Chamou de serpente. Ele disse assim, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Foi vocês que crucificaram ele. Foi vocês que o entregaram para os oficiais romanos, sabe? Olha só o sermãozinho de Pedro. E ele diz assim, esse Senhor que vocês entregaram às autoridades, que morreu, que foi para a cruz, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele se tornou assunto nos céus, na terra e embaixo da terra. E depois que ele concluiu todo o seu sermão com os pontinhos dele, ele ouviu isso do povo, verso de número 38. Que faremos? E ele então deu, eu gosto da pessoa que diz assim, olha, você tem um problema. Ok, o diagnóstico é perfeito. Qual é o remédio? Qual é a solução? Só falar do problema e não trazer a solução, vai resolver? Você sabe que tem um problema. Mas se alguém vem e diz assim, olha, eu já sei, hein? Seu problema é esse. Mas se você não tem a solução do problema, é melhor você nem falar o problema. Porque você não vai ajudar. Então, quando Pedro é perguntado pelos irmãos o que eles deveriam fazer, então Pedro traz a resposta. Arrependam-se. Cada um de vocês. Para que os pecados de vocês sejam perdoados. E cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E recebam o presente de Deus, que é o Espírito Santo. Por que eu pedi para você ficar de pé comigo nessa manhã? Porque a igreja irresistível, a igreja que tem todas essas qualidades que nós vimos aqui, as pessoas são transformadas, as pessoas crescem, as pessoas falam dela, as pessoas anseiam estar nela toda semana, testemunha, enfim, todos esses adjetivos todos, tudo isto só funcionou por uma coisa. Uma, não duas, uma. Aquela igreja havia sido orientada pelo seu líder, Jesus, reunir os homens, 120, homens e mulheres, e disse a eles, não saia desta cidade, permaneça nela, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Esta igreja que a gente admira, que viu a multiplicação dela, viu o ensino, viu pessoas sendo cuidadas, viu irmãos vendendo bens e ajudando uns aos outros, ela só aconteceu porque o Espírito Santo veio sobre aquela igreja. Portanto, sem o Espírito Santo não se tem nada.
Sem o Espírito Santo não se faz nada. Sem o Espírito Santo, você não testemunha dessa igreja, você não tem anseio por ela, você não fala dela, você não cresce nela, você não se desenvolve nela e você não é transformado por ela. Porque pessoas vão às igrejas, muitas delas levantam as mãos, muitas delas vêm à frente e muitas delas deixam de vir à igreja, deixam de ser crente. Você acha que foi a placa da igreja? A mensagem? As pessoas? A liderança? Eu te digo uma coisa, se não houver uma intervenção do Espírito Santo nas pessoas, como tem que haver na minha e na sua vida, ninguém é restaurado, ninguém é alcançado, ninguém salva. Ninguém é salvo, irmãos. Sabe qual é o presente que nós deveríamos hoje pedir ao Senhor e crer que Ele poderia nos oferecer? Que o derramamento do Espírito Santo viesse sobre cada um de nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Casais cheios do Espírito Santo. Filhos cheios do Espírito Santo. Pastores cheios do Espírito Santo. Obreiros, líderes cheios do Espírito Santo. Diáconos, diaconisas cheios do Espírito Santo. Líderes de célula cheios do Espírito Santo. Músicos, ministros cheios do Espírito Santo. Professores da escola dominical das crianças cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos nesta manhã, pedir ao Senhor que nos presenteie. Mais do que você dizer, olha, esta igreja eu participo, nessa igreja eu daria a minha vida. Você e eu só daríamos essa vida como nós ansiamos ser, fomos cheios do Espírito Santo. Esta foi a minha oração nesta semana. Semana em que eu convidei os pastores e líderes para orar por este encontro pela manhã. Eu não pedi por crescimento. Sabia disso? Eu não pedi, Senhor, está vendo ali algumas poltronas? Senhor, preenche, traz vidas. Tudo isso eu anseio. Mas o meu presente, que eu, se assim posso nomear, Senhor, me dá um presente, Senhor. Enche a tua igreja com o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo na igreja. Quantos precisam, reconhecem e gostariam deste presente nesta manhã? O Espírito Santo na sua vida.